O pós-milenista espera que antes do fim da história, a grande maioria da população do mundo seja convertida a Cristo como consequência da proclamação do Evangelho. No entanto, em função das condições atuais do mundo, muitos cristãos não pós-milenistas ficam surpresos com a resistência da esperança pós-milenista. Neste vídeo, vou mostrar brevemente que, embora a esperança de vitória do Evangelho soe estranho para o evangélico moderno, a teologia básica da Escritura identifica-se com ela. Na verdade, esses fatores surgem em primeira impressão a plausibilidade do pós-milenismo. Criação e propósito de Deus. Em Gênesis capítulo 1, encontramos o registro da criação do universo, no espaço de 6 dias. Como resultado do poder criativo de Deus, tudo é originalmente muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. É claro, esperamos num Deus que cria o mundo para sua própria glória, pois nele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Frequentemente, a Escritura reafirma o amor de Deus para com a sua ordem criada e sua reivindicação de propriedade sobre todas as coisas. A terra é do Senhor e tudo nela, o mundo e todos os que nele vivem. O pós-milenista sustenta que o amor de Deus para com a sua criação solicita a sua preocupação em trazê-la de volta ao seu propósito original, que era trazer glória positiva a ele. Assim, a expectativa cheia de esperança do pós-milenista está enraizada na realidade criadora. O poder soberano de Deus. Nossa tarefa evangelística no mundo de Deus deve ser encorajada pela certeza de que Deus faz todas as coisas de acordo com o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Temos confiança e fé de que Deus controla a história por meio de seu decreto, pelo qual ele determina o fim deste princípio. Isaías capítulo 46, versículo 10. Consequentemente, os pós-milenistas afirmam que a palavra de Deus, como ele mesmo diz, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. Independentemente da oposição de homens ou dos demônios, apesar dos fenômenos naturais e circunstanciais históricas. Então, o cristão não deveria usar o exemplo do passado com seus fatores históricos ou as atuais circunstâncias culturais para pré-julgar as perspectivas para o futuro sucesso do Evangelho. Em vez disso, ele deve avaliar suas possibilidades apenas com base na revelação de Deus nas Escrituras, porque o sucesso do Evangelho é não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Assim, a confiança final do pós-milenista é no Deus soberano. A prestação santíssima de Deus. Além disso, o Senhor dos Senhores amplamente prepara a sua igreja para a tarefa de sucesso evangelístico no mundo. Entre as disposições divinas abundantes para a igreja são as seguintes. Primeiro, temos conosco a presença de Cristo ressuscitado. João capítulo 6, versículo 56, João capítulo 14, versículo 16 a 20 e João capítulo 14, versículo 23. João capítulo 15, versículo 4 e 5, João capítulo 17, versículo 23 e 26 e Romanos capítulo 8, versículo 10 e Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas capítulo 4, versículo 19 e Efésios capítulo 3, versículo 17, Colossenses capítulo 1, versículo 27 e 1 João capítulo 4, versículo 4. Ele é aquele que nos ordena a ir e fazer discípulos de todas as nações, enquanto mantém a promessa de estar conosco até o fim.
Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Segundo, somos habitados pelo Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 39, João capítulo 14, versículo 16 a 18 e Romanos capítulo 8, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Assim, acreditamos que o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Entre seus muitos mistérios, ele faz com que o novo nascimento capacite os crentes para uma vida justa e abençoa a sua proclamação do Evangelho em trazer os pecadores para a salvação. João capítulo 3, versículo 3 a 8, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Tito capítulo 3, versículo 5 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 e 12 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Terceiro, o Pai se deleita em salvar os pecadores. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Lucas capítulo 15, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Na verdade, o Pai não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. João capítulo 3, versículo 17. Quarto, nós temos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 15, versículo 19, Romanos capítulo 16, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Nós também empunhamos a poderosa palavra de Deus, a nossa arma espiritual. As armas com que lutamos não são as armas do mundo. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Efésios capítulo 6, versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quinto, para embasar e capacitar-nos à vitória do Evangelho, temos acesso total a Deus em oração, através do nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, Mateus capítulo 21, versículo 22, Efésios capítulo 2, versículo 18, Filipenses capítulo 4, versículo 6, Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, 1 João capítulo 3, versículo 22, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, João capítulo 14, versículo 13, João capítulo 14, versículo 14, João capítulo 15, versículo 7 e 16, João capítulo 16, versículo 23 e 24 e João capítulo 16, versículo 26, 1 João capítulo 3, versículo 22, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Cristo mesmo nos ensina a orar ao Pai: venha o teu reino, sua vontade seja feita na terra como nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Sexto, embora tenhamos a oposição sobrenatural de Satanás, ele é um inimigo derrotado, como resultado do primeiro advento de Cristo. Desde que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Mateus capítulo 12, versículo 28 e 29. Lucas capítulo 10, versículo 18. João capítulo 12, versículo 31. E João capítulo 16, versículo 11. João capítulo 17, versículo 15. Atos capítulo 26, versículo 18. Romanos capítulo 16, versículo 20. Colossenses capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 4, versículo 3 e 4. 1 João capítulo 5, versículo 18. Consequentemente, podemos assim resistir-lhe, que ele fugirá de nós. Tiago capítulo 4, versículo 7 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Podemos esmagá-lo sob os nossos pés. Romanos capítulo 16, versículo 20. Na verdade,
a nossa missão dada por Deus é transformar os homens das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus. Atos capítulo 26, versículo 18. Assim, os amplos equipamentos da igreja são dados por um Salvador misericordioso. Portanto, uma vez que Deus cria o mundo para a sua glória e governa por sua onipotência e prepara seu povo para vencer o inimigo, o pós-milenista pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Nossa confiança está a serviço do Senhor Jesus Cristo, o príncipe dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele está assentado à mão direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que pode ser dado, não só no presente século, mas também no vindouro. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e nomeou para ser o cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 22. Temos confiança de que a ressurreição de Cristo é mais poderosa do que a queda de Adão. Amém.